Se você tem um precatório dos Correios, então o 28º episódio do Precatalk vai te interessar e muito. Eu tô aqui com Emily e com Marília, que são do Jurídico da Ativos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esses precatórios que estão gerando uma certa polêmica, né? Porque eles foram recentemente parcelados, o governo autorizou, né, o parcelamento dos precatórios dos Correios, e mais recentemente ainda, vou pedir para colocar aqui na tela, tivemos uma notícia de que uma auditoria interna dos Correios identificou que talvez a dívida de precatórios que eles estimam ter não seja verdadeira, que talvez ela seja um pouco maior do que se pensa. Então, essa notícia foi recente, a gente vai colocar aqui na tela, vai colocar a data, e aí vocês vão poder acessar. Diante disso, gente, queria saber de vocês. A gente tem recebido muitos precatórios dos Correios por aqui? Ultimamente sim. Na verdade, a gente recebeu um pouco mais, uma quantidade maior há uns meses atrás, mas acredito que agora, com a campanha que a gente está fazendo, vem aumentando esse número e, assim, com a dívida que foi apresentada, que gira em torno de mais de 700 milhões de reais, eu acredito que vai vir mais ainda para as pessoas quando elas notarem a oportunidade, não é? Porque, querendo ou não, elas estavam esperando algo e agora, que era direito delas, mas agora vai ser parcelado, não é? Então, querendo ou não, o fato de existir esse parcelamento abre portas para a pessoa antecipar. Que acredito que seja a melhor opção, até porque era um direito que você tinha de receber, né? Querendo ou não. E agora É, foi e tem parcelado. gente contando com o dinheiro inteiro, de repente, assim, para quitar um financiamento de um imóvel, para fazer uma viagem, para pagar um tratamento de saúde. Então, quando você vê que esse valor vai ser parcelado, você não vai contar com ele, de uma vez na sua conta, né? Tipo, para receber o total, você vai Perfeito. ter que esperar mais um tempo, e esse tempo tem custo, muitas vezes, né? Principalmente se você está pagando juros de alguma coisa ou se você está adiando alguma coisa que está te impactando financeiramente. Emily, ainda nesse cenário, né, de espera e de parcelamento, quem você acha que acaba sendo mais impactado, assim, por essa mudança, né? Tem um perfil de credor que talvez deveria olhar com mais atenção para antecipação. Jéssica, eu acho muito importante a gente levantar esse ponto, porque tem pessoas que estão precisando do dinheiro agora, né? Que precisa, talvez, investir em alguma coisa ou resolver alguma situação. E com esse parcelamento dos Correios, isso pode atrasar os planos, né? E essas pessoas, assim, só para a gente frisar, elas já estão esperando há muitos anos, né? Exato, exato. Principalmente os que já estavam inscritos na Lua 25 e que, infelizmente, não foram pagos, né? Que a Uhum. gente vive esse cenário hoje. E eu queria saber de vocês, né? Existe algum critério interno da Ativos para a gente pegar o precatório dos Correios, assim, alguma coisa em termos de valor, de estado, de cálculo homologado, que é importante para quem está assistindo a gente, de repente a pessoa pensa, eu tenho um precatório de Correios, vou falar com essa empresa. Então, assim, para vocês saberem, né? Então, inicialmente o que a gente precisa, falando como uma pessoa que trabalha na due diligence, que é justamente a equipe que faz essa análise, o que é que a gente precisa? A gente precisa do seu ofício requisitório, que é o documento onde vão ter todas as informações do seu precatório, e nele a gente vai conseguir acessar o processo, vai conseguir acessar todos os dados do credor, ou seja, da pessoa que quer ceder. E além disso, a gente também precisa do envio dos documentos necessários, né? Ou seja, seu RG, comprovante de residência, certidão de casamento. E com isso a gente consegue realizar a análise completa do processo, acessando ele, vendo se ele tem o cálculo homologado, que é o essencial, ou seja, você de fato tem um valor e esse valor foi reconhecido, então a gente já tem essa base inicial para poder analisar o seu precatório. E estando tudo certinho, a gente só faz essa análise mais aprofundada, de fato, para garantir não somente o direito do cedente, mas também como do cessionário, a gente consegue fazer essa análise tranquilamente e seguir com a sessão. Isso. Então, não tem uma questão, assim, de valor mínimo, enfim, Não, não. não, né? E eu acho que um ponto que Marília trouxe, que é justamente, acredito que seja o ponto inicial para a cessão de crédito, é realmente os cálculos homologados, porque a partir dos cálculos é que a gente vai conseguir, talvez, viabilizar quando é que vai ser pago, quando é interessante ceder, quando é interessante esperar. Uhum. Então, eu acho que com os cálculos a gente consegue ter
um cenário E ideal. vocês passam isso para o credor também, né? Tipo assim, ah, olha, talvez seja mais interessante para você esperar, porque, enfim, se você não tá precisando do dinheiro urgentemente, né? A gente tem essa Sim, conversa, né? Sim, com Geralmente. certeza. Agora, em relação a isso, tem muito credor, Emily, que fala assim: ah, mas porque o deságio, tipo, meu precatório era de X e eu vou perder tanto. Como é que você poderia explicar para o credor, primeiramente, que ele não vai receber o valor total que tem ali, no precatório dele, que às vezes a pessoa vê, ah, meu precatório é de 100 mil reais. Não vai entrar 100 mil reais líquido na sua conta. Daí já é uma questão, né? Porque existem impostos, descontos, honorários, etc. Então, o deságio, ele vem por uma questão da antecipação da pessoa receber o valor. Como Isso. é que você explicaria, tipo assim, pode ser vantagem, apesar disso? Isso, com certeza, Jéssica. Eu acho muito importante o credor ele ter a ciência que ele vai receber de forma antecipada e vai ter essa liquidez imediata, né? Então, isso tem um certo custo e eu acho que pensando a longo prazo, talvez se ele for analisar que ele vai ter um precatório e vai receber daqui a, sei lá, 3 anos, seja mais interessante ele fazer essa E antecipação. ainda é em parcelas, né? Provavelmente. Exato, isso. exato. Isso se não tiver nenhuma alteração posterior, né? Porque como a gente viu com essa notícia que a gente colocou no começo, talvez se essa dívida realmente for maior, né, o governo permita ainda um parcelamento mais extenso ou alguma outra coisa. Pode haver mudanças na legislação a qualquer momento. Querendo ou não, a gente não sabe, né? E a dívida agora foi, se eu não me engano, foi decretada de 700 milhões, de mais de 700 milhões. E as parcelas foram autorizadas a serem pagas de abril até dezembro desse ano. Mas isso, assim, supostamente, se essa decisão, que era algo que não era para acontecer, digamos assim, Aconteceu? aconteceu, quem Sim, dirá assim no futuro, né? A gente nunca sabe como é que vai acontecer. Porque esse foi um pedido, digamos que especial, foi uma exceção. Porque o regime de precatórios, ele tem tem um regime geral, tem um regime especial. O ente público, que é o Correio, os Correios, ele está inscrito no regime federal. Ou seja, ele deveria ser pago de acordo, se eu não me engano, é o artigo 100 da Constituição, isso. que é exatamente o regime que prevê em que ano o precatório vai ser incluso na lei orçamentária. Então, foi exatamente isso. Os precatórios inscritos até 2 de abril de 2025, ou seja, aqueles que eram para ser pagos até Dezembro, né? dezembro, foram parcelados. Então, assim, algo que não era para ser justamente porque está na Constituição. Então, é um direito que você tem, é um direito resguardado pela lei. Foi mudado, acabou de ser mudado. Então, querendo ou não, a gente não sabe como é que vai ser, qual vai ser o próximo passo. Então, acredito eu que a antecipação seria o melhor caminho, justamente porque não somente se você estava aguardando algo, mas também porque você não sabe como é que vai ser o futuro. Uhum. Então, Isso. A gente vive num cenário muito instável, né, Mari? Então, eu É, acho muito importante levar isso em pro credor, consideração. é verdade. Bom, a Ativos, ela tá, né, como Marília falou, com uma campanha interessante para você que é credor dos Correios, né? A gente tá com valores bem interessantes para que você consiga antecipar o seu direito o mais rápido possível e da melhor forma possível. Então, se você tem interesse, entre em contato aqui com a nossa equipe, né? O link vai estar aqui na descrição do episódio. Você vai preencher um cadastro, a nossa equipe vai fazer uma análise da sua documentação, você vai receber uma proposta e você pode estar com esse dinheiro em poucos dias, né? Se tudo der certo. Se tiver mais dúvidas sobre precatórios dos Correios, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. Até o próximo episódio.